Quero convidar a todos a pegarem suas Bíblias. Na semana, mais uma vez, eu recebi o e-mail de uma pessoa. Esse e-mail eu tenho recebido com uma certa frequência. Sempre há alguém que me pergunta acerca do nome do nosso ministério, né? Última vez me perguntaram, pastor, por que ministério apostólico de volta à palavra, né? Eu sei que quando essas pessoas perguntam, elas querem saber, na verdade, não é nem o porquê de ministério, nem de volta, nem a palavra. Eles querem saber o sentido do apostólico. Eles querem saber se porventura eu ou alguma outra pessoa que se auto-intitula apóstolo de Jesus Cristo. E eu quero então dizer, alto e bom som, que não sou apóstolo. Uma pena. Uma pena que o Senhor não me tenha separado para uma obra tão grande, tão maravilhosa, quanto a obra do apostolado, né? A irmã Vera falou, graças a Deus que não, porque certamente ela está pensando no termo apóstolo, conforme se concebe nos dias de hoje, no sentido de uma mera e esvaziada nomenclatura de uma hierarquia, que o homem cria, que o homem inventa. Os homens vão atrás de um posto cada vez mais alto, e assim eles vão criando, e de modo que hoje em dia o que chamam de apóstolo é simplesmente um grande líder de uma grande comunidade, né? Seria alguém que é o dono de um grande rebanho que ele ganhou e conquistou para si próprio. No termo da Escritura, enfim, essa é uma longa história. Mas o fato é que ministério apostólico de volta à palavra, o apostólico ele tem um sentido de que esta igreja, para a honra e glória do nome de Jesus, ela está sendo edificada no fundamento dos apóstolos e profetas. Vamos estar em Efésios capítulo 2, versículo 20. A igreja de Cristo não tem outro fundamento, não tem outra base na qual deve ser edificado, porque a palavra apostólica é o próprio Cristo. Cristo é essa base, Cristo é esse fundamento. Todo o falar apostólico e a essência de tal falar é a pessoa, obra e ministério de Jesus Cristo. E portanto, esta igreja, enquanto ministério, ela se alicerça, não somente repousa, mas está em plena atividade de edificação nos fundamentos, ou que seja, no fundamento da pessoa, obra e ministério de Jesus Cristo. Agora, o de volta à palavra, isso tem uma relação muito profunda com a minha própria experiência. Isso porque desde a minha infância eu sinto no coração um chamado muito grande, chamado de Deus para servi-lo, né? Para amá-lo e servi-lo, e sobretudo servi-lo no que tange a ministração da palavra de Deus. Então o chamamento quanto à pregação da palavra, na minha experiência, é algo que me acompanha, é algo que vai me dando uma certeza cada vez mais profunda desde a minha infância. Por isso que a minha experiência, minha trajetória no Evangelho, foi uma trajetória de ir sempre em busca da palavra. Sempre desejei conhecer a palavra de Deus, conhecer verdadeiramente a vontade de Deus, saber qual é com exatidão aquilo que Deus é, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele espera. Eu nunca me conformei e nunca consegui, isso é pela graça de Deus, tendo conhecimento da vontade de Deus, não realizá-la. No sentido não de querer ser o melhor ou nada dessas questões,